Fala pessoal, professor Vin Diesel da Matemática, professor Rogério Victor, resolvendo as questões da OBMEP 2024 para você, segunda questão do nível 3 da primeira fase dessa prova. Então vamos começar aqui a nossa resolução dessa questão maravilhosa para que você consiga entender a OBMEP. Na figura ABCD e BFC são quadrados, cada um com 60 centímetros de área. Qual é a área em centímetros quadrados da região cinza, essa parte cinzentada aqui, né? Então, gente, o que é que a gente vai perceber? O que é que a gente percebe de imediato? Como são dois quadrados e possuem todos os lados iguais, tu pode perceber que essa figura aqui é uma figura simétrica. E outra coisa interessante é que esse ponto central aqui, você deve considerar, devido a essa simetria, devido às duas figuras serem iguais, esse cara aqui, ele vai ser o nosso ponto médio. Ele vai ser o ponto médio dessa figura, certo? Então, o que é que a gente pode fazer? Eu vou colocar aqui numa figura bem maior para a gente entender como é que funciona a questão dessa resolução, tá? Então, pessoal, aqui, o que é que nós vamos destacar? Considere esse primeiro ponto de ponto P, esse segundo ponto aqui no cruzamento. Vai chamar esse cara de ponto M e, por último, ponto Q, tá? Então, gente, o que é que a gente vai fazer? Primeira coisa, a gente vai destacar a altura desse triângulo aqui DPC. Vamos chamar essa altura de altura H. Quem vai ser essa altura H? Galera, esse aqui vai ser a altura H. E esse segmento DC, a gente vai chamar isso aqui de L, que vai corresponder ao lado do quadrado. Então, esse quadrado ele é L por L por L por L. Como todos os quadrados, os dois quadrados são iguais, então todas essas medidas serão iguais a L. Beleza, gente? Então vamos lá. Gente, o que é que a gente pode perceber? Perceba o seguinte, que o triângulo DPC, ele é semelhante ao triângulo DQF. Então essa semelhança de triângulos, ele envolve o triângulo DPC, ele é semelhante ao triângulo DQF, né? E esse DQF aqui, eu preciso destacar a sua altura, gente. A altura do triângulo DQF, ele nada mais é que L menos Hzinho. Perceba o seguinte, que pelo fato dessa figura ser simétrica, esse triângulo DPC aqui embaixo, ele vai ser congruente ao triângulo DQE aqui em cima. Todas essas figuras elas serão iguais entre si. Por exemplo, esse triângulo aqui, ó, da esquerda, o triângulo ADP, ele vai ter a mesma medida e mesma área do que o triângulo EQF. Então, quando eu calcular a área do ADP, ele vai ser o mesmo valor da área do EQF. Quando você calcular a área do PCM, ele vai ter o mesmo valor de área do BMQ. Então, gente, essa questão é uma questão que ela pode envolver um nível médio ou difícil, mas se você for bem organizado na resolução, você consegue chegar no resultado final. Então, gente, vamos fazer uma semelhança de triângulos aqui, entre o triângulo DPC e o triângulo DQF. Uma simples regra de 3 para poder a gente conseguir achar a relação entre L e H. O que a gente pode fazer do triângulo DPC? A gente pode dizer que a sua altura, Hzinho, está para a sua base, que é L. Beleza? Em relação agora ao triângulo DQF, a gente pode dizer que a altura L menos Hzinho está para a sua base. Como a base corresponde à distância do D até o ponto F, a gente vai chamar essa base de 2L. Qual é a relação que nós temos, gente? A gente já pode cortar o L com L, já podemos passar o 2 que está dividido multiplicando. Então, nesse caso, nós vamos ter 2Hzinho igual a L menos Hzinho. Né? Esse Hzinho que está subtraindo vai passar somando. 2Hzinho mais Hzinho igual a L. Então, podemos afirmar que L vai ser igual a 3 vezes o Hzinho. Professor, existe uma informação muito importante que ele coloca no texto para a gente. Como ele fala que a área de cada um desses dois quadrados vale 60 centímetros quadrados, a gente poderia definir quanto é que vale o valor de L. Como a área do quadrado ele vai ser L ao quadrado, e ele deu a área que vale 60, então 60 é igual a L ao quadrado.
O inverso da potenciação vai ser a radiciação. A gente consegue definir o valor de L. O L vale a raiz de 60. Deixa assim, tá? Depois que você tem o valor de L que vale a raiz de 60, está na hora de encontrar o valor de H. Tá bom, pessoal? Então, quanto seria o valor de H? Usando essa mesma fórmula, como L vale a raiz de 60, é igual a 3Hzinho, então o Hzinho ele vai ser a raiz de 60 dividido por 3. Pronto. Essas aqui são as informações principais, o valor de H e o valor de L, para agora eu começar a resolver a questão. Perceba o seguinte, pessoal, se você for calcular agora a área do triângulo DPC, você calcular a área do triângulo DPC, você vai ter a seguinte fórmula. A área vai ser a base multiplicado pela altura e dividido por 2. Né? Como L corresponde à raiz de 60, a altura dele vai ser a raiz de 60 sobre 3, e no final você ainda vai ter que dividir por 2, o que você tem? Né? Raiz de 60 vezes raiz de 60 é raiz de 60 ao quadrado. Então, o índice corta o índice. Né? Então, você vai ter somente 60 sobre 3, sobre 3, eu coloquei sobre 2, 60 sobre 3, e depois você vai ter que dividir por 2. 60 sobre 3 dividido por 2. Galera, 60 por 3, isso aqui dá 20. E 20 dividido por 2 dá 10. Essa informação é importante. O que ele quer dizer, gente? Que a área do triângulo DPC vale 10. Tá bom? Quando você percebe que ele vale 10, então a área desse triângulo aqui em cima, BQ, também vale 10. Só que ele quer a parte cinzenta. Como é que a gente consegue descobrir a área da parte cinzenta? Se você for observar aqui, esse triângulo ADC, ele é a metade da área do quadrado. Como é essa área do quadrado? Inicialmente, ele informa para você que ela vale 60, ela vale 60 centímetros quadrados, então a metade de 60 vale 30. Preste atenção numa coisa. Metade de 60 vale 30. Se essa área ADC vale 30, e esse triângulo azul aqui embaixo vale 10, que eu acabei de calcular, então quanto é que vale a área do triângulo ADP? É só fazer a conta de cabeça, né, gente? 30 menos 10 dá 20. Como eu descobri a área desse cara que é 20, então esse aqui também vai ser 20 porque a figura é simétrica. Então você já tem 20 mais 20 que é 40. Agora está faltando a área do triângulo CPM e do triângulo, automaticamente, do triângulo MBQ. Se você calcular a área de um, automaticamente você vai estar calculando a área do outro porque eles são figuras simétricas. Nesse caso, eu quero que vocês percebam o seguinte, gente. Você lembra no início do texto que ele fala que esse ponto aqui é um ponto médio, né? Se esse cara aqui é um ponto médio, preste atenção numa coisa. Se eu dividir esse quadrado ao meio, né? E eu tenho aqui essa diagonal. Se eu traçar mais uma diagonal aqui, gente, o que acontece é que esse quadrado inteiro foi dividido em 4 triângulos retângulos congruentes. O que isso quer dizer, pessoal? Como a área de um quadrado desse vale 60 centímetros quadrados, cada triângulo desse aqui que foi formado, cada triângulo retângulo vale 15. Né? Se ele vale 15, presta atenção no triângulo DCM. Ele vale 15, pessoal. DCM vale 15. Se DCM vale 15, olha só. Triângulo DCM vale 15 e esse triângulo azul vale 10. Quanto é que falta para completar 15, gente? Apenas 5. Descobrindo a área do triângulo CPM, é só você simetrizar para cá, é o mesmo valor. E agora é só somar as partes cinzentas. 20 mais 5 dá 25. 20 mais 5, 25. Então, a área da parte cinzenta vai ser de 50 centímetros quadrados. Essa aqui vai ser a resolução da questão de número 2 dessa prova da OBMEP 2024. Então, na alternativa que tu marca, a letra E.
Espero que você tenha gostado dessa resolução. É uma resolução demorada e é muito bom você treinar a relação de semelhanças de triângulos, fazer as operações certinhas, área de figuras planas. Você reforçar, fazer uma revisão nessa base, você consegue resolver essas questões com mais facilidade. Obrigado e até o próximo vídeo.